Olá, estamos aqui mais uma vez e eu vou dividir com vocês algumas das origens de trabalhos que a gente apresenta, né? Normalmente periódicos, artigos. E eu vi alguns comentários, você só cita essas revistas difíceis de ler, American Science, Mente e Cérebro, eu fui ler e achei difícil. Então eu vou dizer para vocês o que aconteceu por acaso. Em 2015, eu estava esperando minha mãe, que eu ia levá-la em algum lugar, e ela tinha recebido uma revista. E eu peguei para ler. E essa revista deu origem a um dos meus melhores trabalhos. Ela disparou um interesse muito grande por uma área de estudo que eu não conhecia, lendo a revista Planeta. Então, eu peguei a revista e foi a edição, o ano 42, a edição 508 de abril de 2015. Então, eu peguei essa revista e comecei a folhear e disse, nossa, aí eu comecei a ler e parei ali, eu nem fui no compromisso e, nossa, mãe, olha que incrível esse artigo. E aí eu li, fui atrás dos detalhes do livro. Então essa revista e o artigo que me chamou a atenção é um que eu falei muito, sobre o teste do marshmallow, tá? Então a revista era sobre marshmallows e determinação. Então, essa revista comentava o lançamento do livro no Brasil, O Teste do Marshmallow, que em inglês, mas que estava sendo lançado em português. E foi um artigo simples, assim, são três páginas, mas a partir daí me chamou a atenção, eu não conhecia o trabalho, e eu fui atrás e descobri um material maravilhoso. É o trabalho de Walter Mitchell, nos anos 60, né, que criou um teste para descobrir que crianças conseguiam se controlar por alguns minutos. Então o artigo falava, assim, superficialmente sobre esse teste, o teste marshmallow, do Walter Mitchell, de 1960. Sabe aquilo que eu conhecia o teste do marshmallow, mas era assim, uma coisa assim superficial. E aí eu li, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito significativo, e aí eu abri eu abri a internet e fui procurar mais, e aí eu vi um mundo, um universo. E eu fiz uma palestra que eu achei uma das mais interessantes sobre o teste do marshmallow, porque eu fiz o link entre essa pesquisa e uma frase do Pai Nosso, que é sobre a tentação. Porque o estudo de Walter Mitchell é justamente sobre como nós lidamos com a tentação e a importância desse momento para desenvolver uma questão chamada autocontrole. Porque o livro de Walter Mitchell é O Teste do Marshmallow, o poder do autocontrole. E esse livro descreve uma pesquisa que levou um longo tempo, foram quase 40 anos de trabalho que ele começou a desenvolver. Ele pegou aquelas crianças, depois ele acompanhou o seu desenvolvimento, outras pessoas se envolveram na pesquisa, e na fase final da pesquisa, o Walter Mitchell já estava com uma certa idade, outras pessoas se envolveram e deu origem a um trabalho notável que alterou os rumos do aprendizado. Esse trabalho deu origem a uma reunião na Casa Branca e a produção de um manual, né, Neurociência para Educadores, para apresentar o resultado dessa pesquisa, para que pessoas que lidavam com crianças dessa idade soubessem de uma coisa fundamental para desenvolver coisas essenciais. Porque na pesquisa, no artigo, ele fala sobre principais diferenças entre as crianças que resistiram à tentação e aquelas que não resistiram, as crianças mais impulsivas, maior autocontrole em situações de frustração, maior resistência às tentações, maior capacidade de concentração, maior inteligência, maior autoconfiança, menor propensão a ter atitudes imaturas, menor propensão a envolver-se com substâncias ilegais. Ou seja, o resultado desse trabalho é um diferencial importantíssimo para você que tem filhos. E eu achei que essa pesquisa ilustrava aquela coisa, não nos deixeis cair em tentação. Porque toda vez que eu perguntava o que era tentação, as pessoas faziam mais ou menos como meu irmão fez, né? É um buraco bem fundo. Porque é um fato pitoresco que eu conto na palestra, e eu achei que este artigo estava ligado diretamente a isso. É uma experiência. A gente participava de um culto no lar, e minha mãe usava um livrinho do Chico Xavier para ilustrar o Pai Nosso. Chamava Pai Nosso de Meimei, e ela ensinava cada frase do Pai Nosso. E
Num determinado momento, a gente tinha terminado o livro, minha mãe perguntou para o meu irmão do meio, né, Wallace, o que é tentação? E ele respondeu automaticamente, é um buraco bem fundo. Eu disse, como assim, meu filho, um buraco bem fundo? Sim, mãe. A gente não está sempre pedindo para o pai não deixar a gente cair na tentação? Então, um buraco fundo. Eu sei que é engraçado, mas faz sentido. A gente fala palavras e acha que a criança compreende, ou compreende, e deixa para lá, e mesmo o adulto, quando eu pergunto o que é tentação, é uma coisa ruim. Vem cá, comer chocolate é uma coisa ruim? Não. É uma tentação? É. Então. É uma tentação ou uma coisa ruim? E aí as pessoas sempre titubeiam, porque você nunca parou para pensar o que é exatamente uma tentação. Então, a partir desse artigo, eu faço esse paralelo entre as descobertas de Walter Mitchell e essa frase. Tentação não é uma coisa ruim. Tentação, segundo o dicionário Webster, é um desejo de gratificação instantânea. É alguma coisa que você quer, mas quer imediatamente, não pode esperar. Então, essa sensação, eu não posso esperar para atender esse desejo, é a definição de tentação. Então, não é um desejo, não é um desejo bom ou ruim, é um desejo que você precisa gratificar instantaneamente, ou seja, um desejo de gratificação imediata. O nome disso é tentação. Então, quando você resiste à tentação, ou seja, não é que você não come chocolate, ou não pratica sexo, ou não corre atrás de dinheiro, é que você consegue esperar para satisfazer a tentação. Peraí, como assim? Walter Mitchell, o teste do marshmallow consiste no seguinte, ele colocava uma guloseima, chama marshmallow, que foi o que ele usou a primeira vez, mas você pode usar qualquer coisa, brigadeiro, não importa. Um doce que a criança deseje muito. Então ele pegou crianças de 4 anos de uma creche, levou para uma sala, numa mesa, e colocou diante da criança o doce favorito, no caso o marshmallow. E disse o seguinte, esse marshmallow é seu. Então você pode comer quando quiser. Porém, se você esperar para comer, eu ir fazer alguma coisa e voltar, em vez de um, você comerá 2 marshmallows. E aí o pesquisador saía, ficava fora uma variação de tempo, 10, 15 minutos, ele fez o experiência de várias maneiras. Enquanto isso, havia um espelho e a criança não sabia e eles poderiam observar o comportamento da criança, tá? E aí, o que vocês acham que aconteceu? 4 anos? A parte das crianças comeram, mas algumas não. 20% das crianças não comeu doce, esperou o pesquisador voltar. Mas o comportamento das crianças enquanto esperavam é que, uma vez veiculado pela imprensa, causou todo o furor, a celeuma. Algumas crianças, por exemplo, uma criança ficou farejando o doce, dava dor de observar, outra lambeu, mas não comeu. Outra, para não comer, ficou mastigando as tranças, uma ficou dando volta, olhando o rodapé, olhando tudo, mas não olhava o doce. Mas resistiram. Elas esperaram, quando o pesquisador voltou, ela comeu o doce e ganhou outro. A maior parte das outras crianças comeu imediatamente e não esperou. O que aconteceu foi que ele observou essas crianças que resistiram ao longo de 40 anos e observou que essa resistência à tentação levou a outras coisas que foram as que eu escrevi. Autocontrole, etc, etc. E aí a pesquisa seguinte foi o seguinte, isso aconteceu porque ela não comeu doce, ou o ato de não comer o doce levou aquilo, nós poderíamos treinar esse comportamento. Então, eles começaram a treinar algumas crianças em adiar a tentação. E o resultado foi que quando você trabalhava com as crianças para resistir ao desejo de gratificação instantânea, elas desenvolviam maior QI, maior isso, maior aquilo. Analisando o cérebro, diferenças fundamentais no comportamento. Bom, isso não está nesse artigo, mas é uma ramificação, porque eu fui atrás da pesquisa original, mas começou por aqui, por essa leitura dessa revista. Então, os trabalhos dos neurocientistas analisando as diferenças, o que acontecia? Quando você atrasava a gratificação instantânea, você aumentava a oferta de dopamina. Peraí, como é que é isso? Por quê? Porque você criava maior resistência à catecolamina e uma série de outras coisas que eu digo na palestra, deve estar no outro canal, com certeza, eu falo durante o trabalho, e tudo isso começou com esse artigo simples na revista Planeta. Aí eu fui atrás da pesquisa Walter Mitchell, eu comprei o livro, leia o livro Teste do Marshmallow, acho que eu já coloquei na biblioteca da NET, procura lá,
Esse livro é muito interessante, ele descreve com detalhes isso que está esboçado no artigo e você pode dominar completamente o que significa o teste do marshmallow, adiar a gratificação, os efeitos que isso tem no cérebro e como isso pode aumentar o coeficiente de inteligência da criança, aumentar a chance de um casamento mais duradouro, aumentar as suas resistências orgânicas. Peraí, tudo isso? Sim, tudo isso. E tudo isso, e que relação tem com não nos deixeis cair em tentação? Porque tentação não é uma coisa ruim. Tentação é gratificação instantânea. E satisfazer todos os seus desejos no momento em que acontecem não é bom para você. Peraí, como é que é? Quando você adia a gratificação de um desejo, não importa qual, você desenvolve resistência à catecolamina. E essa resistência à catecolamina aumenta a oferta de dopamina. E dopamina é o neurotransmissor responsável pelo seu autocontrole. Como assim? Jesus estava certo quando disse para você pedir ajuda ao Pai para resistir à tentação. Resistir à tentação não é nunca comer chocolate, não é nunca praticar sexo, mas é aquilo que te dá o poder de refletir antes de fazer alguma coisa. Devo ou não devo? Então, a capacidade de pensar tem a ver com o aumento da oferta de dopamina. E você desenvolve esse potencial cerebral quando resiste à tentação. Peraí, como assim? Quando você espera para comer chocolate no momento mais apropriado, para praticar sexo seguro, por exemplo, para trabalhar corretamente. E isso lhe dá a capacidade de lidar com a frustração com sucesso e não cair em depressão toda vez que as coisas não acontecem exatamente como você quer. E tem isso? Sim. Existem pessoas que estão tão viciadas na gratificação instantânea que não conseguem lidar com a presença da catecolamina, que é o que acontece toda vez que um desejo surge em você. Então elas estão tão viciadas na gratificação instantânea que toda vez que uma situação em que você tenha que esperar e isso aumente essa catecolamina no sistema, elas entram em depressão. Por exemplo, você criou sua criança com a satisfação instantânea de todos os seus desejos. Ela chega na idade adulta e acontece algo muito comum. Por exemplo, ela se apaixona por alguém e não é correspondido. Mas peraí, onde está escrito que quando você se apaixonar, o outro vai corresponder? Eventualmente, você vai encontrar com alguém que não corresponde aos seus sentimentos. Nada mais natural que isso. Mas para alguém viciado na gratificação instantânea dos seus desejos, isso pode ser uma barreira irreversível. E diante do obstáculo que ela não consegue resolver, ela pode entrar em crise. Mas não é só isso. Se toda vez que surge um desejo ele é satisfeito, e quando a impossibilidade surgir? Então você cria alguém, tem tudo a ser tudo certo, tudo sucesso, e perde o emprego. Isso acontece. Ou recebe um não, ou vem a adversidade. Essas coisas acontecem, estamos numa crise. Em vez de isso acontece e voltar com força total, a pessoa desiste e entra em depressão. Por quê? Não é nem problema dela. Ela tem intolerância à catecolamina. Mas se você treina uma criança, tá, a resistir à tentação, por exemplo, um horário certo, você espera. Não é porque ela não possa comer, ela vai, mas mais adiante. Ou você cria uma situação de dificuldade para a criança merecer a recompensa, em que você adia essa gratificação como um processo de treinamento de resistência, ela vai desenvolvendo a resistência à catecolamina e ela vai lidar muito bem com a adversidade. Se você não ensinar seu filho a lidar com a frustração, a lidar com a adversidade, ele com certeza terá problemas no futuro. Ele não saberá lidar com a frustração que faz parte da nossa existência. E não sabendo lidar com a frustração, você, ao ser exposto a essa situação, entra em crise, uma crise que você não consegue lidar, que leva ao desequilíbrio de neurotransmissores e quadros depressivos, naturalmente. Então, a frase de Jesus, não nos deixeis cair em tentação, na verdade é uma preparação para desenvolver o nosso autocontrole. E essa pesquisa de Walter Mitchell é extraordinária, vale a pena você ler. Não quero entrar em tantos detalhes, então leia o artigo da revista Planeta que te dá uma ideia geral do assunto e foi ali que eu usei para fundamentar
esse trabalho que a gente apresentou sobre as catecolaminas, sobre a dopamina e sobre o teste do marshmallow, o poder do autocontrole. Ou, numa tradução mais fundamental, Pai nosso que estás nos céus, não nos deixeis cair em tentação. Como é importante. Espero que você goste, tanto quanto eu. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.